Estamos aqui na nossa aula 116, que trata do capítulo 19, a fé transporta montanhas. Mas eu acho oportuno trazer a vocês algumas lembranças e repisar alguns temas de que esse bloco de aulas ele tem por objetivo didático. Eu chamei um bloco cujo título é Epílogo, do tema A Fé Transporta Montanhas, e coloquei Paulo, o apóstolo, a fé em oposição à lei. A lei lá judaica. Surge o divisor das águas entre o cristianismo nascente e o judaísmo. Quer dizer, como Paulo ele fez um divisor de águas nesse processo histórico, que na realidade é o judaísmo-cristianismo. Mas ele iniciou esse divisor, não foi propriamente Jesus. Bom, então, esse bloco aqui, ele é formado, primeiro, o estudo da lei, o mosaísmo. Estudamos na aula 114. Segundo, o advento de Jesus e a relação com o mosaísmo, quer dizer, quais são as afinidades que Jesus tem com o mosaísmo. Terceiro, a construção do amor ao próximo e o mosaísmo, no mosaísmo. Então, nós vemos que tudo isso caminhou sempre para a caridade, seja no cristianismo, seja no judaísmo, que é a máxima de todos. Bem, fizemos isso e hoje vamos começar a estudar o cenário político da época em que Jesus teve seu advento. Vamos estudar aos pouquinhos que esses temas históricos estão muito importantes. Por quê? Porque dão uma linha da própria evolução do pensamento do homem, da própria evolução da religião. E com essa evolução e com esse progresso, a religião que fica cada vez mais depurada, elevada, e mais se aproxima da espiritualidade e mais se distancia do mundo material. Assim, a religião também é um processo evolutivo. Embora as suas máximas, aquelas consignadas por Deus, sejam eternas e imutáveis. Mas os homens processam essa lei divina de acordo com o seu grau de evolução psicológico, espiritual e intelectual. Eles vão assimilando isso aos poucos. Isso não cai de um momento e eles aprendem tudo. Então, são muitos séculos. E o tema de hoje, dentro desse processo que nós estamos pretendendo, a posição política religiosa de Paulo Apóstolo, nós vamos estudar agora o cenário político-religioso de Jerusalém, de Israel, na época do advento de Jesus. Vamos lá. Jerusalém era o centro nervoso de Israel. Religião, política e comércio envolviam a atmosfera da cidade. Seu grande templo era a convergência de judeus de todas as regiões: Média, Pérsia, Grécia, Chipre, Macedônia, Frígia, Roma, Egito, Etiópia, África do Norte e outras cidades. Para ali convergiam todos os judeus. As festividades religiosas davam um brilho todo especial à cidade. Sua mística adquiria um brilho invulgar nessas épocas festivas. No meio das ruas estreitas e tortuosas, contornavam pela grande muralha, o templo parecia subir, levitar, o templo de Salomão. 3 eram as festas religiosas. Primeiro, a Páscoa celebrava a libertação dos judeus da escravidão do Egito. Segundo, a da primeira colheita, as primícias, os frutos e grãos eram oferecidos a Deus em gratidão pela colheita. E a terceira festa, a dos tabernáculos, lembrança dos tempos de peregrinação no deserto, quando viviam sob tendas. Então, essas são as 3 festas principais.
A tradição bem consolidada e o cumprimento dos cultos, rituais, assentados nos dogmas, formavam os pilares da própria teologia judaica. Vocês estão me acompanhando? Teologia do grego theos, Deus, e do grego logos, estudo, conhecimento. Então, a teologia, literalmente, é o conhecimento dos deuses, seus atributos, sua relação com o mundo, com os homens e as verdades religiosas. Mas, por extensão, agora sim, ela está consubstanciada numa série de regulamentos e artigos de fé criados pelos próprios homens. Esses conhecimentos, estudos, leitura e interpretação eram feitas pela Torá. Na Torá, que é o livro que consiste das leis mosaicas e dos profetas. É o livro mais importante. São aqueles rolos da Torá. A Torá, à semelhança dos evangelhos, teve seus textos inúmeras vezes reescritos e alterados. Ganhou novas significações, seja do ponto de vista religioso, seja o que consubstanciava as leis civis e penais que também faziam parte da Torá. Na igreja, os evangelhos foram retificados diversas vezes através dos concílios, que era a reunião dos bispos, ou cardeais, da cúpula católica. Esses concílios, o mais famoso talvez, foi o de Nicéia, que colocou Jesus como Deus, fazendo ele Deus e criando a Santa Trindade. E também, mais tarde, negando a reencarnação, que até então era aceita pelos católicos. Bem, tudo tendo por objeto essas alterações nas escrituras, serviram ao projeto de poder do clero e do sacerdócio judaico, e dos leigos, que igualmente, na área política e comercial, ocupavam um papel de destaque. Então, todas essas modificações tinham por objeto um projeto de poder centralizado na religião, mas que tinha braços políticos e braços comerciais e braços em torno de toda a comunidade judaica. Foram assim criados cultos, rituais, vestes sacerdotais, os paramentos, normas, princípios, preceitos, oferendas, formando extensa e grande liturgia, tudo sendo lacrado pelos dogmas. A liturgia ela engloba todos os cultos exteriores e as manifestações religiosas de uma religião. Bem, lacrada pelos dogmas. O que significa os dogmas? Mais uma vez vamos dizer, é a verdade absoluta, ou são verdades absolutas e incontestáveis. Não permitem arguição, análise ou contestação. Em realidade, o dogma veda a liberdade de pensar e de se questionar e de utilizar a nossa própria inteligência. O dogma é o sinônimo da anti-inteligência, porque nós somos proibidos de questionar o dogma. Isso que é o dogma. Então, os religiosos fechavam essas verdades por eles criadas, não por Deus, em dogmas e obrigavam os seus profetantes e seguidores a rigidamente cumpri-las. Os dogmas também, nesse caso, formavam a essência da lei, dessa lei reformada. Então, essa é o primeiro item do nosso trabalho, aqui de hoje, que é realmente o cenário político-religioso que nós estamos avançando na época de Jesus. Bem, o papel dos fariseus e dos saduceus nesse grupamento. Vamos estudar primeiro quem são os fariseus. Fariseus é um termo hebraico, parash, que significa divisão, separação. As sucessivas e recorrentes interpretações dos textos da Torá levaram, como era de se esperar, aos mais diferentes pontos de vista e juízos de valor. Quer dizer, ia mudando e as pessoas começavam a ter opiniões diferentes. Tais diferenças tiveram por efeito criar um caldo de cultura para o aparecimento das dissensões. Alcançavam, por vezes, extremamente
apenas questões de uma palavra ou de uma forma muito insignificante, mas era tudo passível de discussão, de interpretação diferente, de questionamentos e de conflitos. Surgiram, pois, diferentes e inúmeras seitas, partidos, sendo de maior influência o dos fariseus, dentro dessa comunidade. Seu chefe, Hilel, doutor da lei, nasceu na Babilônia, hoje, que é uma região que fica ao norte do Iraque e ao norte do Irã. Hilel ensinava a fé ser adquirida pela leitura das Escrituras, quer dizer, o indivíduo lendo as Escrituras iria adquirir a fé. A fé é, assim, consequência do estudo das Escrituras, dentro dessa posição do farisaica. Os fariseus, como organização religiosa, têm a sua fundação por volta de 180 a 200 anos antes de Cristo. São muito antigos. Sua atuação era marcante nas controvérsias religiosas. Cumpriam rigorosamente a liturgia e com tudo que dela deflui: cultos, cerimônias, ritos e oferendas. Então eram verdadeiros rigorosos, disciplinados no cumprimento de todo esse culto exterior, essas liturgias. Apresentavam grande zelo pelas coisas de Deus. Praticavam o proselitismo para trazer à sinagoga os judeus não religiosos. Ainda rebanhavam os judeus não religiosos, querendo que eles se aderissem aos seus cultos. A realidade é que viviam de aparências, criando imagens de grandes devotos, porém, por trás da ortodoxia, escondiam-se a sua corrupção, venalidade e degradação moral, e particularmente um orgulho muito grande e presunção. Então, era essa a posição real dos fariseus, que é uma posição que nós vimos isso se repetir ao longo dos séculos e até as religiões atuais, né? Em que muitos clérigos, né? Muitos homens de poder elevado na hierarquia de uma determinada religião ou de uma determinada igreja são corruptos, são venais, né? E na hora da liturgia, na hora de um culto, eles se apresentam devotos, falam baixinho, mas lá atrás, né? Lá atrás, dentro dos sentimentos dele, existe a antítese da pureza. Por isso Jesus os chamou muitas vezes de túmulos caiados de branco. Por fora, aparentam beleza, limpeza. Por dentro tem a corrupção dos ossos, a degradação dos ossos. Muito bem. Como é comum em muitas as religiões, a teatralidade e encenação religiosa escondiam os próprios fariseus as ambições maiores. Qual é a ambição dessas religiões e de tantas religiões até hoje? Os projetos de poder, de dominação do povo, de dominação da massa de ignorantes e supersticiosos. Então, no fundo, né, era nada mais do que isso, deter o poder, que era a maior das ambições. E mais, a religião consistia também no meio de ascensão social. Quer dizer, esses clérigos de alto nível hierárquico, eles tinham uma influência muito grande sobre a sociedade. Abrimos um parênteses para dizer que aqui no Brasil, até a época da proclamação da República, a Igreja constituía o quarto poder. O quinto, no caso, tínhamos o Legislativo, o Executivo era pelo Dom Pedro II, o Executivo era o Senado e a Câmara de Deputados, o Executivo era Dom Pedro II, que exercia também um poder moderador, e o Judiciário. Mas, além desses três poderes constituídos, havia o poder clerical, eram 4. Ninguém podia ascender a uma posição social mais elevada, se candidatar a um cargo público, se não fosse um católico, confesso, e seguidor dos preceitos da Igreja. Então a Igreja tinha uma força muito grande sobre o destino do Brasil. Porém, com a proclamação da República,
o Estado nascente separou-se da Igreja e constituiu-se um Estado laico, quer dizer, um Estado que não adota nenhuma religião. Mas mesmo assim, as influências religiosas hoje são muito fortes e constantes. Vide declaração de tantos religiosos e tantos eventos aí religiosos sobre a política que existe hoje e no passado. Isso não é novo. Isso vem desde dos primórdios da República. E isso acontece em outros países. Bom, em razão destes deploráveis fatos, torna-se compreensível e logicamente consequente Jesus surgir como reformador desses costumes, muito embora não deixasse de respeitar e acreditar as leis mosaicas e os profetas. Então ele surge como um novo viés religioso, né? Um reformador e de boa parte dos aspectos da lei e dos profetas, aspectos que dizem respeito às leis estabelecidas, estatuídas pelos homens, que são temporais e precárias, e fixou-se na parte divina das leis, que são eternas e imutáveis. Jesus trazia nova ordem, não só no sentido de combater e se opor à degradação religiosa, como também numa nova concepção de Deus. O Deus de Jesus é o Deus do amor, perdão e misericórdia. Deixa para trás o Deus dos judeus, porque por ele só se tem temor. É um Deus temente. Então ele muda a concepção de Deus. E mudando a concepção de Deus, ele muda o eixo da religião. Com isso, é visto como revolucionário, contestador da segurança e da ordenação religiosa. E, por extensão, do equilíbrio social vigente que se compõe do poder de Roma unido ao clero judaico. Não o povo. Quer dizer, muitos dizem já foram os judeus que crucificaram Jesus. Não, não foram os judeus. O povo, os judeus. O povo amava Jesus. Foi o clero, né, combinado com o poder de Roma. Isso que é a verdadeira história da crucificação, mas que tem uma história metafísica, tem uma história espiritual. Muito antes de que tudo se aconteceria aqui, já havia uma previsão desses fatos e da vinda do Mestre. Bem, hoje vamos parar então nesse item. Amanhã nós voltaremos e eu vou fazer aqui uma série de aulas intensas para vencer alguns atrasos que me obrigaram a tratar de outros assuntos e não propriamente da aula. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo esse processo evolutivo da religião, estejam entendendo realmente que o Espiritismo é uma ciência filosófica, uma religião também no sentido não institucional, mas que tem argumentos e, sobretudo, a sua fé para chegar a Deus, quer dizer que ele abre para diversos caminhos sociais, filosóficos, religiosos, históricos, antropológicos. É uma coisa belíssima. O Espiritismo não é só entrar no centro e sair do centro. O Espiritismo é uma visão de vida. Uma visão de vida que dá uma condição de libertação, de paz, de firmeza. E a máxima do Espiritismo é realmente a caridade. Servir o próximo. Servir o próximo é servir a Deus. Eis aí as nossas flores de hoje, a minha amizade por vocês, e amanhã estaremos juntos.